Então começa-se os estudos com a radioatividade, ou seja, com esses materiais que naturalmente emitem radiação. Surgiu vários grupos de pesquisa. Um deles, né, era um casal, Pierre e Marie Curie. Eles descobriram o quê? Que esses átomos que compõem esse material, eles eram instáveis. E eles se desintegravam emitindo radiação. Ou seja, uma certa substância de um certo elemento químico mudava sua identidade, certo? Ele era instável e essa instabilidade emitia radiações. Olha que coisa muito diferente, por exemplo, dos átomos de Thomson e de Dalton, tá? Que não tinham previsto esse tipo de coisa acontecer. E aí, Pierre e Marie Curie também descobriram dois novos elementos químicos baseados nesses estudos sobre radioatividade, como o rádio e o polônio. Como que eles descobriram isso? Purificando minerais, grande quantidade de minerais, e descobrindo que esses elementos químicos, né, que compõem esse tipo de substância que foram purificadas, tinham propriedades químicas bastante diferentes. Então está aí o casal Pierre e Marie Curie. E aí a gente vai relatar alguns experimentos com a radioatividade que foram produzidos. Esse foi um primeiro experimento muito parecido, gente, com o experimento com os tubos de raios catódicos. O que Thomson fez? Pegou um tubo de raio catódico, certo? Ali tinha-se um feixe de luz e aplicou um campo elétrico. Aqui veio a mesma ideia, não por acaso, porque o grupo de pesquisa que trabalhou com esses experimentos, né, primeiramente trabalhou com esses experimentos, é justamente o grupo de Thomson. Rutherford era um aluno de Thomson, certo? Então, é o mesmo grupo de pesquisa que vai estudar a natureza da matéria. Então, o que se fez? Pegou um material radioativo, certo? Colocou ele em um bloco de chumbo e deixou somente um orifício aqui, certo? Uma fendazinha para que esse feixe de luz saísse. Então, direcionou um feixe de luz. E entre esse feixe de luz, fez o quê? Ou feixe de radiação, colocou um campo elétrico, certo? Uma região onde tem grande quantidade de cargas elétricas negativas e uma região onde tem grande quantidade de cargas elétricas positivas. O que se verificou? Verificou que nesse feixe de luz, parte desse feixe se desviava para o lado do campo elétrico negativo. Parte do feixe se deslocava para o outro lado, para o campo, a parte do campo elétrico onde era positivo. Qual foi a primeira conclusão que se tirou daqui? Olha, esse tipo de radiação que sai daqui deve ter pelo menos duas coisas aí bem diferentes. Uma tem uma característica positiva, certo? Tem uma característica positiva. E outra coisa que está dentro dessa radiação tem uma característica negativa. Por quê? Está se aproximando do lado positivo. E aqui também. Então esse tipo de radiação, diferente dos raios-x, é um tipo diferente de raio-x, dos raios-x, da radiação conhecida como raio-x. Por quê? Esse tipo de radiação interage com o campo elétrico. E dentro desse tipo de radiação há pelo menos duas coisas diferentes. Uma coisa que é o quê? Positiva e uma coisa que é negativa. O que se verificou também? Que teria um terceiro feixe de luz aqui que não interagia. Então, além desse desvio para um lado e para o outro, existia um feixe de luz que passava direto, que seria esse. Então eles denominaram cada feixezinho de luz desse com nomes diferentes, com letras gregas minúsculas. Então aquele que era desviado para o campo elétrico, para a parte do campo elétrico negativo, eles chamaram de alfa. Aquele feixe que foi desviado para o campo elétrico positivo chamaram de beta. E aquele que não era desviado para lugar nenhum chamaram de gama. Se a gente olhar aqui esse feixe de luz como se fosse por cima, a gente ia ver imagens como essa, certo? Ou poderíamos ter ideias desses feixes
fazendo esses tipos de desvio. O que a gente vê aqui? Outra característica bem diferente entre esses tipos de radiação. A radiação alfa, por exemplo, ela desvia muito menos do que a radiação beta, tá? Então vamos colocar aqui, essa parte aqui do campo elétrico ele é positivo e essa parte do campo elétrico é negativa, tá? Se o alfa está desviando para cá, ele tem característica o quê? Positiva. E o beta tem característica o quê? Negativa. Esse feixe, ou esse tipo de radiação que está sendo desviado para cá, ele está sendo desviado de uma forma muito mais intensa do que essa. O que se pode tirar como conclusão? Olha, se isso aqui desvia muito mais intensamente do que isso, possivelmente beta tem o quê? Menor massa do que alfa. Então alfa tem mais massa do que beta. Então vejam vocês a complexidade desse tipo de radiação nova que foi descoberta. Há 3 coisas diferentes. Uma delas tem característica negativa e com menor massa. Outro tem características positivas e com maior massa. E outra parte dessa radiação, tá, não interage com o campo elétrico. Então novos experimentos foram feitos aí também. Um deles foi o quê? Esse poder de penetração. Então, nesses tipos de feixes aqui, de radiação, foram colocados obstáculos para ver se eles conseguiam ultrapassar ou não. O que se notou? Que uma simples folha de papel, por exemplo, conseguia obstruir a passagem de alfa. Então, se a gente colocar uma folha de papel aqui no obstáculo, alfa não consegue passar. Beta consegue passar numa folha de papel. Porém, se a gente colocar uma folha de alumínio, certo? Uma folha de alumínio aqui, beta não consegue ultrapassar. Já essa radiação conhecida como gama, ela consegue passar o papel, consegue passar o alumínio, mas não consegue ultrapassar um bloco de concreto, uma espessura, uma certa espessura. Então, qual foi a conclusão que se tirou aqui? Olha, esses tipos de radiação têm o quê? Poder de penetração diferente. Alfa tem um baixo poder de penetração. Beta tem um intermediário poder de penetração. E gama tem um alto poder de penetração. Certo? Isso é coerente com os primeiros tipos de observação. Por quê? Olha, se alfa tem maior massa, é mais difícil alfa ultrapassar, por exemplo, um obstáculo. Porque ele tem maior massa, tem maior tamanho, tem maior volume. Beta tem um volume menor do que alfa. Logo é mais fácil ultrapassar obstáculos, certo? Já gama, como não interage com nenhum dos campos elétricos, talvez não tenha nem massa. Porque tem um alto poder de penetração, certo? Muito parecido com o poder de penetração de outros tipos de radiação.